O motivo pelo qual fui preso, a acusação pela qual fui acusado, eu era inocente. Nunca houve qualquer sentido entre Bárbara e eu, ponto final. Este é Christine Weston Chandler, o criador do webcomic Sonichu, uma combinação de Sonic the Hedgehog e Pikachu que passou anos na ponta receptora de trolling na internet sem parar. Após se transformar em uma mulher, Christine se viu o alvo de um grupo particularmente desagradável chamado Idea Guys, que ajudou a colocar na cabeça dela a noção de que todos os personagens fictícios existem juntos em outra dimensão, e que ela era a deusa que um dia uniria essa realidade com a sua. À medida que Christine se aprofundava nas ilusões com a ajuda de Isabella Loretta Yankee, as coisas pioraram muito quando ela foi presa por supostamente ter relações com sua própria mãe. Pelo menos essa é uma versão resumida dos eventos. Muitas pessoas na época acreditavam que essa seria o fim da história, com ela atrás das grades. Mas após quase 2 anos na prisão, Christine retornou ao mundo exterior, e com sua percepção da realidade em espiral, parece ter sido criado um vórtice ao seu redor, distorcendo a realidade e sugando qualquer um que se aproxime demais para o caos. E com isso decidi tentar a sorte e viajar de volta para a Virgínia depois de quase 5 anos para me reunir com a pessoa mais trollada da história humana. Esta é a saga contínua de Jesus Cristo, Sean Weston Chandler Sonichu Prime, anteriormente conhecido como Christine Chandler, anteriormente conhecido como Christian Chandler, anteriormente conhecido como Christopher Chandler, mas mais conhecido na internet como Chris Chan. Faz 4 anos e meio desde que conheci Christian pela primeira vez, também é minha primeira vez de volta à Virgínia desde então. É louco pensar que uma pandemia inteira veio e se foi, então vai ser interessante ver o que acontece. Na verdade, estou bastante nervoso, parece uma montanha russa. Estamos chegando ao topo da maior elevação, e quando encontrarmos Christine, vamos dar uma volta. Oi, Christian, é bom te ver de novo. Christine. O que é? O seu cargo atual? Prefiro ser chamado de Christian atualmente, ou Christine. Ok, parece bom. Olha o que você tem. Algo pra mim? Sim. Vou te dar um dos especiais que tem a aparência de ser revisado. Isso é um olho? Não. É essencialmente uma mega pedra, mas na verdade é um quartzo de orosfera muito abençoado. Definitivamente sim. Agradeço muito, isso é incrível. Você sabe por que eles chamam de sopa de galinha para a alma? Por quê? Porque a sopa de galinha é neutra, é um bem neutro. Eu sou multirreligioso, fisicamente sou, cerca de 0,01%. Não posso dizer judeu, é comprovado por 23. E eu desculpe por não ser específico sobre o nome da minha memória consciente. Tomei esse tempo porque me conectei com os registros de ação. Tudo que é, foi e será. Me conectei com o núcleo e matriz deste universo. É semelhante ao universo, mas com uma estrela com uma gema no meio. Previ o que ia acontecer, mas aconteceu. Fui preso e acusado falsamente. Mesmo quando você está conversando, você está tão ligado dessa maneira. Mas se você está sentindo alguma dúvida, porque demônios surgem da dúvida. Se você tem dúvidas, esses demônios vão entrar em você para controlar sua mente, mentalidade e pensamentos. Era isso, é bem isso. Muita informação para entender. Sim, mas Sim, eu tenho alguns amigos com quem conversei sobre isso e definitivamente comecei a fazer isso, eu versus aí no que diz respeito a uma competição de SingStar um pouco melhor, versus como um período. Eu posso replicar cantando e expressando de uma maneira, mas ei, naquele dia eu não consigo ajustar o tom todo o caminho. Do nariz contou pro D, C, F, G, D, D. Eles ensinam isso nas aulas de dublagem e canto. Eu não sabia disso antes. Os eventos que ocorreram entre 30 de julho e 2 de agosto de 2021 foram um momento angustiante para a família Chandler, para dizer o mínimo.
Após a divulgação da infame conversa telefônica com Isabella Loretta Jenke, a estudante universitária que coagiu Chris Chan a admitir seu suposto crime de abuso de idosos, a polícia chegou à sua casa e informou Christine que ela teria que sair. Depois de arrumar suas coisas, ela fez isso com surpreendentemente pouca resistência. Sua primeira ideia foi ir à casa próxima de Harriet e Tom, seu tio e tia, para ver se ela poderia ficar com eles até que toda a situação se resolvesse. Quando ela chegou e não encontrou ninguém em casa, optou por esperar na varanda deles até que alguém chegasse e a deixasse entrar. Mas em vez de receber uma calorosa recepção e uma mão amiga, Christine foi visitada por ainda mais policiais. Veja, Harriet e Tom não queriam nada com a sobrinha deles e entraram em contato com as autoridades para tirá-la de sua propriedade. Se não estava claro antes, isso deveria ter sido o sinal de que Christine estava realmente sozinha no mundo. Mas ainda assim, Chris Chan permaneceu inabalável, optando por ficar em um Regency Inn fora de Richmond. Sem fundos para pagar, ela usou o cartão de crédito de Barbara para conseguir o quarto. Depois de se instalar, Christine começou a conversar com alguns de seus conhecidos online para descobrir qual seria seu próximo passo. O principal entre eles era Null, proprietário do Kiwi Farms, que ligou para a desacreditada artista de quadrinhos incrédulo com as recentes revelações. Segundo Christine, ele disse a ela: "Você realmente se superou dessa vez, Chris. Estragou tudo." Chris Chan simplesmente respondeu: "Será que eu estraguei mesmo?" Você provavelmente sabe como a história progrediu a partir daqui. Em 1º de agosto, Chris Chan foi preso do lado de fora de seu hotel. Apesar de inicialmente apenas uma transmissão ao vivo de Ethan Ralph ter coberto o evento, posteriormente um vídeo da câmera corporal da polícia foi divulgado, oferecendo uma perspectiva muito mais próxima e pessoal do ocorrido. Olá. Sim. Oi, qual é o seu nome? Oi, eu sou Christine Chandler. Ok, você pode sair por um segundo? Qual é a sua situação? O que é isso? Você tem um mandado de prisão, certo? Sim. Ok. Você não vai começar. Você não vai fazer isso. Se você não lutar, será atingido por um taser. Certo, escute. Cumprirei, mas gostaria de resolver minhas questões e voltar para minhas coisas. Na transmissão ao vivo original, era claro ver que Christine estava surpreendentemente animada considerando sua situação. Mas essa perspectiva atualizada pintou uma imagem muito mais sombria. Embora sim, Chris Chan tenha cumprido todas as exigências do policial, ela parecia tão desligada da realidade que não conseguia compreender totalmente o que estava acontecendo. Ela disse muito francamente às autoridades presentes que seu marido, Magic Chan Sonichu, estava na sala com eles e não parecia perceber o quão estranho isso soaria. A propósito, se algum de vocês tem... Sentindo uma sensação de soco na sua perna, esse é meu marido, Madichan Sonichu, bem do outro lado do campo do universo. Ele está dando um soco em cada um de vocês. Apenas um soco gentil, apenas para que ele... Esteja aqui. Fez. Sentiu isso? Ele te socou primeiro. Sim, então. Eu não. Mas você sabe? Muito mais, marido. Christine também parecia incrivelmente preocupada com o que aconteceria com seus pertences. Especificamente seu medalhão Sonichu, que ela insistiu que precisava usar ao ser transferida para a prisão e comparou a uma relíquia religiosa. Em seguida, ela foi escoltada do quarto do hotel até o carro de polícia à sua espera, gerando as imagens que viralizaram desde então. Esta seria a última coisa que muitas pessoas veriam ou ouviriam da personalidade da internet por muito tempo, e muitos assumiram que seria o fim da saga pública contínua de sua vida. Porém, o criador do Sonichu não estava totalmente isolado. Após a transferência para a cadeia regional da Virgínia Central, ela foi visitada por seu conselheiro pastoral, Rocky Shoemaker, que permaneceu leal à família Chandler em todas as situações. Mesmo com poucos amigos restantes, Christine nunca se sentiu realmente sozinha. Graças às suas ilusões cada vez piores, ela conseguia imaginar Madichan Sonichu ao seu lado o tempo todo. Quando Shoemaker veio visitá-la na prisão, ela entrou no jogo, fingindo ser capaz de ver o ouriço mágico parado na sala com eles. Pode-se argumentar se esse tipo de comportamento apenas serviu para agravar o estado mental de Christine, mas neste ponto, a maioria das pessoas acredita que ela estava muito além de ser salva. Essa era a realidade dela agora, sem volta. Mesmo com sua imaginação ilimitada como companhia, o isolamento estava visivelmente afetando Chris Chan. Ela passou mais de 20 anos expressando seus pensamentos para um grande público na internet,
que ouvia cada palavra, por mais irônico que fosse o prazer deles. Ela precisava de uma válvula de escape para se expressar, mesmo que só ela pudesse ler. Após algumas noites atrás das grades, ela pegou uma caneta e papel e começou a manter um diário detalhado de suas experiências na prisão. Este diário, ao qual tivemos acesso total e exclusivo, foi intitulado Os Registros da Deusa. Finalmente capaz de retomar após o resultado do grande risco, como estamos vendo, fui preso. Eu joguei honesto e natural porque estava contando e apreciando minhas bênçãos. Eu não lutei, discuti ou gritei com a polícia. Eu reclamei feliz, pois previ a longo prazo e o quadro maior, para mim e os coletivos entre as duas metades do universo, esse resultado particular, e eu tive minhas escolhas. Eu senti que isso era o mais seguro e mais curativo para mim e para todos. No começo, Christine parecia muito em paz com sua situação atual. Talvez isso fosse por causa de sua confiança de que seria logo libertada devido à iminente conclusão da fusão dimensional. Porém, essa confiança foi abalada em 5 de agosto, quando Christine compareceu à sua primeira audiência de fiança com seu advogado nomeado pelo tribunal, David Hallberg. A fiança foi negada por enquanto devido ao pequeno número de falsificadores e odiadores entre meu rebanho e seguidores do coletivo. Pelo menos foi isso que Christian disse nas páginas dos registros da deusa. Segundo um repórter presente na audiência, o criador do Sonichu interrompeu os procedimentos várias vezes, mesmo após pedidos do juiz e de seu advogado para que parasse. Entre essas explosões, Christine exigiu várias vezes que seus pertences do quarto do hotel fossem devolvidos, alegando que não se sentiria segura até tê-los de volta. Além disso, ela também descarrilou a audiência com um aparente non sequitur, em que anunciou que era famosa na internet. Com suas esperanças de liberdade destruídas, Christine voltou à cela sentindo-se ainda mais sozinha. Christine, porém, não perdeu completamente o acesso ao mundo exterior. Apesar do fato de que ela não podia usar a internet, ela logo descobriu que podia fazer contato com as pessoas à moda antiga, através do correio. A primeira carta da prisão foi enviada a um destinatário desconhecido, mas destinada como mensagem para Nuyo. A maior parte era Christine continuando a insistir em suas habilidades divinas e a chegada da mercadoria dimensional, dando ao público a melhor visão de sua psique que eles tinham obtido em semanas. Eu sou literalmente o verdadeiro jogador número 1, o único avatar, e este corpo, minha mente em tudo, é o corpo de Deus, e eu sou literalmente também Jesus Cristo em pessoa, totalmente reencarnado e totalmente desperto. Sinta-se à vontade para tirar qualquer fotografia original não alterada do rosto, pescoço e área do peito do meu corpo, onde eu não estava usando os óculos. Depois altere a foto para mostrar uma barba, bigode e costeletas castanhos que crescem naturalmente. Agora coloque essa foto ao lado de qualquer imagem de Jesus na cruz ou fora dela. Na fotografia, diga para você mesmo. Além disso, Christian também aproveitou a oportunidade para explicar melhor sua relação com Bárbara, de acordo com sua nova extensão do cristianismo. Emmanuel, Deus acima de todos os outros deuses e deusas e um dos meus mentores, ela mesma me considerou para curar, limpar e livrar Bárbara de todos os seus pecados e arrependimentos passados e melhorar suas habilidades diretamente e pessoalmente como sua deusa. Nós nos aconchegamos, unimos em alma e conversamos, com sentido e emocionalmente e mentalmente apoiador e curativo. Eu fiz como eu tinha feito para ir com alguns escolhidos em Israel há mais de 2000 anos atrás, purificando-os. Aparentemente, isso foi uma tentativa de negar relações sexuais prévias com a mãe dela, mas é difícil entender exatamente o que ela quis dizer devido ao dialeto cristão único utilizado. A desculpa de união de alma se repete nos registros da deusa, parecendo ser a história que ela mantinha por enquanto. Falaremos mais sobre isso depois. Christine enviou muitas dessas cartas durante seu tempo encarcerada. Algumas foram para fãs legítimos, outras para trolls, mas quase todas lotadas com esses rabiscos religiosos bizarros. Outro exemplo notável dessas comunicações foi a visão de Christine sobre o cristianismo e o islamismo. O Alcorão está literalmente em todos os lugares. Não para ofender ou fazer piada, mas há apenas algumas novas percepções e tira muito da Bíblia. O Alcorão é para a Bíblia assim como Family Guy é para os Simpsons.
Ela também fez várias referências comparando Nu e Judas, continuando o tema dela ser a reencarnação de Jesus Cristo. Estranhamente, existem várias cartas nas quais Christine pergunta quem seria o melhor beijador entre Nu e Judas, e até hoje ninguém consegue entender por que ela estava tão fixada nessa pergunta. No entanto, essas cartas não foram as únicas interações humanas de Christian nesse período. Nos registros da deusa, ela relatou dificuldades em lidar com seus companheiros de cela. Um verdadeiro coringa, um humano agressivo chamado Charlie Sprouse, constantemente bate na porta de sua cela pelo menos 10 vezes, gritando ruídos de galo e o que mais, não trazendo paz de forma alguma. Christine escreveu frequentemente sobre esse indivíduo em seu diário, já que Charlie aparentemente era uma fonte constante de irritação para ela. Ela também escreveu sobre alguém referido apenas como Ramos, que era culpado de fazer uma quantidade similar de barulho. Havia também uma terceira detenta sem nome descrita apenas como a senhora gritando possuída, que Christine afirmou ter feito uma enorme sujeira de fezes por toda a sua cela, exigindo que a escritora usasse uma máscara apenas para bloquear o odor. Mas os companheiros de prisão não foram os únicos a angustiar Christian. Conforme sua prisão continuava por muito mais tempo do que ela havia antecipado, ela começou a ansiar pela atenção de sua audiência online. Ela entrou em várias discussões com os guardas, exigindo que sua tecnologia fosse devolvida e ameaçando amaldiçoá-los com flatulência severa se eles não cumprissem. Qualquer um que tente negar a Christine e o corpo dela de sua tecnologia, internet e telefone, cairá imediatamente com gases pesados e cairá espontaneamente. Louvado seja Jesus Cristo. E Sonichu? Essa ameaça relacionada ao gás é mencionada várias vezes nos registros da deusa. As coisas ficaram mais sombrias em 8 de setembro, quando Christine foi transferida para uma cela menor e sem janelas na ala de saúde mental da prisão, após supostamente afirmar que tiraria a própria vida se o acesso à internet não fosse restaurado. Com base em suas palavras, não está claro se ela realmente pretendia fazer isso, mas os funcionários da prisão tiveram que levar a sério, de qualquer forma. Essa seria a última vez que Christian tentaria usar um método tão extremo para conseguir o que queria, mas estava longe de ser o último exemplo de sua saúde mental em constante deterioração. Como você deve se lembrar, por volta de 2020 houve um longo período durante o qual Christine afirmou ter trocado de corpo com seu personagem Sonichu. Na época, parecia apenas mais uma peculiaridade de personalidade do low-call mais amado da internet. Porém, na prisão, isso se tornou mais um de seus vários mecanismos autodestrutivos de enfrentamento. Conforme as semanas viravam meses, sem previsão de libertação, Christian alegou que mais espíritos de outros universos possuíam seu corpo enquanto sua alma viajava para Quickfield para supervisionar a fusão dimensional. Começou com seus cônjuges fictícios, Crizel e Magic Chan, antes de se expandir para uma série de outros personagens de Sonichu. Figuras religiosas também logo entram na briga, como a deusa Emanuel e o próprio Jesus Cristo. Não está claro como ele conseguiu possuir Christine quando ela já havia se afirmado como a reencarnação de Jesus Cristo, mas eu divago. Outro detalhe interessante frequentemente mencionado nos registros da deusa é que Christopher, Christian e Christine, os 3 nomes pelos quais Christian legalmente passou ao longo de sua vida, são todos considerados entidades separadas em sua mente. Christopher e Christian nunca realmente ganham controle de seu corpo, e é altamente improvável que isso faça sentido completo para alguém além da própria criadora do Sonichu. Mas é uma das percepções mais instigantes oferecidas pelas páginas deste diário. De todos os personagens que pilotaram o corpo de Christine na prisão, um se destacava entre a multidão: Amber McLean. Fãs do desenho Danny Phantom reconhecerão o nome como um personagem recorrente do programa, mas para estudiosos da degeneração relacionada à internet, ele assume um novo significado. O que deve ser entendido é que Amber era o personagem favorito de Randy Stair, um jovem transgênero obcecado por Danny Phantom, que iniciou uma série de assassinatos em nome de seu programa de televisão favorito em Tunkhannock, Pensilvânia. No passado, Christian não demonstrou nenhuma afeição particular por Danny Phantom, e Amber é um personagem tão nicho e obscuro da série que as chances do artista de Sonichu escolher interpretá-la por pura coincidência são pequenas.
Curiosamente, por volta da mesma época em que esse personagem de desenho animado se tornou parte regular do elenco de personalidades alternativas de Christine, vazou um áudio gravado por ela em novembro de 2020, no qual canalizava o espírito de Randy Stair. Ela está neste corpo comigo, então vou deixá-la falar agora. Isto é... Randy Stair. E Drew Blaze. Essa não é a única vez que Christian demonstrou interesse no atirador em massa. Novamente, em novembro de 2020, ela descobriu uma série documental agora deletada de um criador chamado Sean Walker, também conhecido como The Wildcat, que ele mesmo também era bastante fascinado pelo assassino. Os dois eventualmente se comunicaram, se unindo por interesses compartilhados e se envolvendo em um roleplay sobre Randy Stair juntos. É importante notar que a curiosidade de Christine sobre o assassino não veio de seus crimes, mas de suas crenças semelhantes de que personagens fictícios existiam em sua própria dimensão alternativa. Enquanto a crença geral entre os Christorians é que o Wildcat era apenas outro troll tentando mexer com a cabeça de Christine, há alguns que acreditam que ele seja tão delirante quanto ela. Na verdade, Walker era uma das pessoas tentando ajudar Christine, convencendo-a a cortar laços com Isabella Jenke após o vazamento da ligação telefônica. Christian e Sean Walker não entraram em contato desde a prisão, tornando-se mais uma pessoa que ela via como amiga e que nunca mais veria novamente. Agora estamos indo para um parque de algum tipo, então estamos apenas seguindo mostrando o cartão que diz Sonichu nele. Oh, céus. Eu consegui 2. Você conseguiu? 2 telefones. Eu tenho 2 telefones. Um para os trolls e um para minha casa. Eu tenho 2 telefones. Um para os meninos e um para meus amigos. Você acha que eu preciso de 2? Ah, telefones. Estou tão animada. Ring, 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 ring. Ring, ring. Muito bom. Você está sentindo isso agora. Você está sentindo a minha energia e eu estou sentindo a sua energia. Você ainda consegue curar pessoas através do toque? Assim como fiz com seu câmera mais cedo, vamos apenas te transferir temporariamente para o vermelho. Você sente uma picada? Um pouco. Todos pensam que estou morando sozinho aqui, cuidando das contas e de tudo. Digamos que tenho alguém me ajudando com os detalhes fiscais. Mas além disso, estou decente, estou bem. Como foi sua experiência na prisão durante esse período? Muito meditativo. Consegui me desconectar da tecnologia, internet e tudo mais durante o tempo. Realmente me encontrei. E essa é uma questão sobre desenvolver sua maturidade pessoal. É a busca da sua alma. Então, uma pergunta que eu tinha é... Sabe, você conseguiu sair sob fiança. Você conseguiu sair sob fiança a qualquer momento? Alguém te tirou da prisão? Eu não tenho certeza se eu... Se me lembro corretamente, não acredito que essa era uma opção. Sim, obviamente essa circunstância não tinha realmente ninguém na época, blá blá blá. Sim, obviamente estou usando a referência do Seinfeld, blá blá blá. Então, aqui está a minha paráfrase do primeiro ciclo. Então, quando eu caí nas águas frias e escuras do Atlântico, percebi algumas coisas. Eu sei para onde estou indo, mas só tenho uma ideia de como chegar lá. B. A água salgada arde, mas eu posso nadar e ver C. Eu nem deveria estar aqui agora. Mas estou por quê? Porque eles me traíram e eu ainda não sei se quem vai para Barakister Josh, Senhorita Barakis, ou Josh Moon, ou Judas, eu carrego isso. Sim, eu sei que você disse que Josh Moon é uma reencarnação de Judas. Você ainda mantém isso? Eu não disse que era a reencarnação de Judas, apenas gosto da comparação, entende? Certo. De qualquer forma, quando você voltou a entrar em contato com ela, você foi autorizado a fazer isso logo depois que saiu da prisão? Sim. Obviamente. Sim, depois... Disso. Das acusações que abandonamos. Sim. Deixo claro que nunca, jamais desejei a morte de Bárbara. Nunca fiz isso. Eu estava fazendo isso na linha preliminar geral, tipo... Você sabe, durante o futuro próximo, apenas alguns anos no futuro quando isso aconteceria com Bárbara. Mas eu nunca desejei uma menstruação. Você diz nesta linha do tempo. O que você sabe que foi preso por... Não aconteceu em outra linha do tempo. Aconteceu isso. Seria uma remotamente distante. O efeito que surgiu da manifestação da mente da Bella quando ela inventou aquela fanfic de roleplay, por um lado, e também que estava entre as fanfics de shipping entre os fãs de Myths que eu tenho, que surgiram até anos antes disso. Existe uma linha do tempo na qual você nunca esteve, é isso mesmo? Nunca estivemos nessa linha do tempo. Muitas pessoas têm dúvidas se essa linha do tempo nunca se fundiu durante a emergência interdimensional ou algo similar, só confirmando.
Sim, obviamente, como você pode pesquisar online e perguntar a qualquer psíquico, a linha do tempo muda aqui e ali, às vezes cruzando com outras linhas do tempo, mas não cruzou com aquela. E a única maneira de fazer isso foi para Bella naquele ponto. Uma ordem judicial que impedia a interação entre mãe e filha foi suspensa um mês após a prisão. Elas falaram ao telefone em 28 de setembro e se visitaram pessoalmente uma semana depois. Embora este deveria ter sido um momento monumental para ambas, pois finalmente puderam se reconciliar com um evento tão transformador na vida, Christine dedicou muito pouca atenção a essas conversas nos registros da deusa, com suas principais preocupações parecendo ser o status de seus pertences. Bem, finalmente aconteceu. Bárbara veio visitar. Acredito que da viagem de Bárbara ao Enrico Jalen Regency Inn, os 2 telefones e o iPad de Christine estão seguros em casa. Os consoles de videogame de acredito também ficaram em casa. De qualquer forma, pelos exércitos do céu, tudo que foi confiscado do templo Sadashu deve ser imediatamente devolvido para lá, e os policiais que roubaram esses itens e toda a sua delegacia, e quem quer que tenha esses itens no momento, serão punidos ou abatidos pelos soldados do céu. Mesmo sabendo o que sabemos sobre Chris Chan, ainda é bizarro vê-la muito mais preocupada com o status de seus videogames do que com o bem-estar de sua mãe idosa que estava vivendo sozinha pela primeira vez em décadas. Você pode ter notado que a casa dos Chandler está sendo chamada de Templo Sonichu. Isso se liga a outro aspecto dos registros da deusa que já tocamos brevemente. Embora construído parcialmente como um diário de prisão, Christine parecia mais focada em escrevê-lo como uma espécie de bíblia para sua nova religião, o cristianismo neo-espiritual. Esse sistema de crenças está majoritariamente conectado à lenda de Quickville e à fusão dimensional, sendo, portanto, quase incompreensível para qualquer pessoa, exceto Christine ou os Christorians mais devotos. Nos registros da deusa existe uma lista de mandamentos para os cristãos neo-espirituais seguirem. Em um desses mandamentos, ela afirma que todas as formas de sexo e união de almas, incluindo incesto, eram aceitáveis em sua religião. Você pode se lembrar que, enquanto Christine nega veementemente que houve qualquer atividade sexual entre ela e Bárbara, ela descreveu repetidamente o que fizeram como união de almas. Como este ato é classificado junto ao sexo, isso ainda deixa a porta aberta para um nível preocupante de dúvida. Nos registros da deusa, há várias instâncias de Chris Chan orando, pedindo especificamente para ser teleportado de volta ao Templo Sonichu imediatamente. Com o passar do tempo e o autoproclamado Messias ficando mais desesperado, essas orações se tornaram cada vez mais desequilibradas. Mesmo preso na cadeia, no entanto, Chris Chan nunca foi completamente contido. Praticamente todas as páginas dos registros da deusa estão repletas de suas experiências de projeção astral para Quickville, a fim de auxiliar na fusão dimensional ou qualquer outro problema multiversal que possa surgir. Em sua mente, ela estava embarcando em aventuras sem limites, incluindo todos os personagens fictícios que se poderia imaginar. Mas essas histórias eram frequentemente justapostas com um relato do que sua forma física, referida como uma entidade separada chamada corpo, estava fazendo durante esse tempo. Isso geralmente se resumia a ficar sentada em sua cela o dia todo jogando paciência. Não importava o que ela pudesse fazer dentro de sua mente, isso não mudava o fato de que ela ainda estava trancada, atrás das grades sem esperança de sair tão cedo. Em algum nível ela parecia entender isso. No entanto, Christine manteve o sonho vivo. Até seus jogos simples de paciência logo se tornaram parte da lenda crescente. Nas margens das páginas do registro da deusa, ela ocasionalmente anotava quais cartas ela distribuía primeiro a cada dia, parecendo extrair algum tipo de grande significado cósmico disso. Com o tempo, isso também se aplicou aos números em suas lâminas de barbear diárias. Seus escritos não são mantidos apenas no mundo da ficção. Ocasionalmente, eventos do mundo real se infiltravam na lore sobre Quickville e a fusão dimensional. Por exemplo, há uma passagem em que Chris Chan pareceu insinuar que a pandemia global, na verdade, começou em outra linha do tempo, antes de infectar a nossa devido a uma maldição. Ela escrevia frequentemente sobre a guerra Rússia-Ucrânia, acreditando que os ataques reais causavam rupturas na linha do tempo e sofrimento espiritual a ela.
Pelo menos é o melhor que consigo entender, já que muitas vezes pode ser incrivelmente difícil descobrir exatamente o que Christine está tentando dizer em relação à fusão. Com meus sentidos psíquicos mais aguçados, senti picos de pressão arterial algumas vezes, pois o corpo se iluminava como uma lâmpada e eu tinha que me concentrar e me aterrar para aguentar. Como confirmado posteriormente na estação de notícias de rádio WTOP 107.7 frequência modulada, um foguete foi disparado durante esse tempo, e uma fenda literal e uma tempestade solar atingiram o foguete e derrubaram 40 satélites da órbita para a atmosfera da Terra. Sim, outro sinal meta do ataque da Terceira Guerra Mundial de Putin. Na Ucrânia. Em 11 de novembro de 2021, Christine compareceu novamente perante um juiz para mais uma audiência. Embora isso tenha acabado em mais um adiamento, após o fato, seu advogado propôs uma ideia que enfureceu o detento. Eu também conversei com David Hellberg. Eles mencionaram a ideia de me enviar para uma instituição na Pensilvânia para me ajudar. Meu corpo estava todo, inferno não, me mande para o Templo Sonichu agora, ou o Apocalipse prematuro. Disse isso em voz alta para o juiz também. Meu corpo reagiu e se tornou ritualístico na cela temporária da delegacia de Ruckersville. A explosão fez as autoridades acreditarem que Christine estava drogada. Ao retornar à prisão, ela ficou horrorizada ao descobrir que sua cela havia sido inspecionada e alguns de seus pertences confiscados. Como esses consistiam principalmente em relíquias sagradas de Sonichu, feitas de pratos de papel reciclado e copos de isopor, é muito provável que esses foram simplesmente confundidos com lixo e jogados fora. De qualquer forma, Christine não reagiu bem. Aquela vadia literalmente roubou de mim, Deus, e ela será severamente punida pelos soldados do Exército do Céu esta noite. Deixe todos saberem estas revelações divinas e verdades sobre mim e estes eventos presentes na perda deste policial ladrão agora. Neste ponto, é muito provável que Hallberg estava começando a se cansar de seu cliente. Outro exemplo que Christine descreveu foi um incidente em que ela foi repreendida por assinar repetidamente documentos legais como Sonichu de Chris Chan. Infelizmente, nada melhoraria depois disso. Christine escrevia diariamente sobre suas fantasias delirantes nos registros da deusa, preenchendo as páginas com anedotas cada vez mais perturbadoras. Em uma ocasião, ela descreveu ter tido um sonho no qual ela se envolveu com uma de suas amigas do ensino médio, a própria Tiffany Gowan, uma amiga do tipo Peppermint Patty. Agora se aproximando rapidamente dos seus 40 anos, Chris Chan ainda não conseguia se desapegar de suas amadas memórias do ensino médio, e dado a visão distorcida da criadora de Sonichu sobre sonhos e realidade, era perturbador vê-la ter fantasias tão específicas sobre uma pessoa com quem ela não falava há 20 anos. Ela também escreveu sobre uma ocasião em que suas várias almas viajaram para Quickville, fazendo com que seu corpo entrasse em um estado de coma por um período prolongado de tempo. Apesar de provavelmente não estar tão inconsciente quanto a escolha de palavras sugere, ela descreveu ver e ouvir os guardas da prisão zombando dela enquanto estava fora de si. Em mais um incidente, à medida que sua distinção entre fato e ficção continuava a se confundir, Chris Chan descreveu uma manhã em que uma prisioneira deu à luz no meio do café da manhã. A contraparte dessa detenta em 697 estava grávida de 3 meses, mas faleceu há 6 meses. Ela e as almas da criança migraram para cá, mas ambas foram para o bebê, então o bebê chegou com 3 almas nele. Além disso, com os eventos, demônios têm percorrido o prédio da prisão. Esse bebê chegou com um demônio dentro dele também, e essa criança é literalmente uma bomba paradoxal prestes a explodir, não? Destinada a permanecer por muito tempo. Com todos esses muitos exemplos em mente, não deve ser surpresa que, em fevereiro de 2022, finalmente foi decidido que Christine deveria ser enviada para uma instituição de saúde mental para avaliar se ela estava apta a ser julgada. No entanto, dada a natureza geralmente lenta da burocracia governamental e a pandemia em andamento, ainda levaria algumas semanas antes que ela pudesse ser realmente transferida. Enquanto isso, as coisas pareciam estar melhorando, já que a autoproclamada Messias realmente começou a fazer alguns amigos na prisão. O primeiro deles era um homem chamado Travis, que Christine descreveu como judeu e possivelmente autista. Travis não apenas concordou em começar a rezar com ela, mas também a apresentou a opção de comida kosher da prisão.
Christian preferiu muito isso às ofertas normais de refeições, e assim solicitou a bandeja kosher a partir daquele ponto, citando sua genética judaica de 0,01% como motivo para se qualificar. Christine também mencionou outra amiga chamada Carrie. Embora não sejam fornecidos maiores detalhes sobre essa pessoa, ela se destaca como uma das poucas interações não hostis com detentos que ela teve. Finalmente, em 28 de fevereiro de 2022, Christine Chandler foi enviada para uma longa estadia no Hospital Estadual do Oeste. Infelizmente, temos muito pouca informação sobre a experiência dela lá. O que deve ser entendido é que os registros da deusa foram escritos e completados em volumes, geralmente consistindo em cerca de 100 páginas cada um. Após a conclusão de um volume, Christine passava-os para sua mãe para guardar no templo Sonichu. O volume 5, no entanto, que catalogou toda a estadia da deusa no estado ocidental, foi tragicamente exposto à água e danificado além do reparo, tornando-se assim uma mídia perdida. Pelo que sabemos com base nas futuras entradas do Diário da Deusa, é seguro dizer que Christian não gostou do tempo que passou lá. Como não temos muitas informações sobre a vida do criador do Sonichu durante este período, enquanto isso, vamos dar uma rápida olhada no que estava acontecendo com a pessoa que a fez ser enviada para a prisão em primeiro lugar, Isabella Loretta Junkie. Após algumas tentativas desesperadas de despistar as pessoas após a divulgação da conversa telefônica, sua identidade logo foi descoberta e seu histórico vasculhado. Segundo relatos, ela era estudante da Universidade Texas Tech e já tinha uma reputação muito negativa em todo o campus. Isabella administrava um servidor Discord chamado Clube de Xadrez, onde ela e seus amigos zombavam de seus colegas e participavam de todo tipo de degeneração imaginável. Algumas das postagens mais hediondas deste servidor vazaram online. O suposto nome de usuário de Isabella era Red Pilled Single Dead. Muitas das mensagens aqui são típicas de um grupo de edgelords da internet. Insultos raciais, transfobia e piadas sobre assédio sexual eram todos abundantes. Goremages também eram frequentemente compartilhadas entre eles. Um tema perturbador recorrente no servidor do clube de xadrez era a inclinação de Isabella para o abuso de animais. Ela parecia ter grande prazer em falar sobre quantos hamsters ela havia matado de maneiras brutais. Para piorar, havia também um gato que ela supostamente superalimentou para satisfazer seus fetiches. O grupo também usava este servidor como um local para organizar assédio direcionado contra seus colegas de Texas Tech, geralmente pessoas lésbicas, gays, bissexuais, transgêneros e queer. Isso os tornou alvo de uma investigação do Título 9 que foi posteriormente abandonada, pois a escola não conseguiu provar definitivamente quem estava por trás das contas. Isso é apenas uma amostra dos tipos de atos de que Isabella Junkie foi acusada, embora valha a pena notar que as alegações mais graves de abuso contra humanos e animais não foram comprovadas além de qualquer dúvida de que sejam verdadeiras. A Texas Tech confirmou que abriria uma investigação sobre ela após o grande número de relatórios que receberam, embora os resultados sejam desconhecidos. Muitas pessoas especulam que Isabella conseguiu evitar tanto as consequências de suas ações quanto o escrutínio do público devido a seus pais. Não apenas ambos são ex-militares, mas sua madrasta é membro do serviço secreto. Alguns teorizaram que essas conexões suprimiram informações adicionais sobre ela de se tornarem públicas, mas isso é incerto. De qualquer forma, essas alegações seguirão a jovem mulher pelo resto de sua vida, e sem dúvida terão um enorme efeito em seu futuro. Isso mesmo. Agora nós vamos ter a Christine em nosso Airbnb. Tentamos ter acesso ao apartamento dela, mas ela não se sentiu confortável com a nossa presença lá no momento. Também tentamos ver se poderíamos fazer uma viagem para ver a Barbie, mas ela não parecia contra, mas não queria fazer isso agora, então eu não sei, talvez em outra hora, mas está claro que ela ainda tem acesso a Barbie, então sim, vamos ficar por aqui e eu não sei, apenas fazer algumas atividades, talvez cozinhar um pouco, talvez desenhar um pouco e ver onde o dia nos leva. Olá, Christine, entre à vontade. Sim. Oi. Olá, telespectadores, que vista incrível. Então, o que você quer desenhar hoje? Imaginei que manteria simples, vou fazer um desenho simples do Sonichu e do Sonichu, e Rose... Desculpe-me. Quantos desenhos do Sonichu você acha que já fez até agora? Um número bastante grande. Você... Comprar algo no Etsy não vai exatamente obter a mesma qualidade duas vezes. É certo que haverá um...
Então, qual porcentagem do seu dia é dedicada à loja no Etsy e à realização das encomendas? Uma quantidade razoável com terceirização presente. Caramba, eu faço o Sonichu parecer um pouco rústico, mesmo de perfil. O que ainda está na sua antiga casa? Você ainda tem alguma das antigas coleções? Um monte das antigas coleções, sim. Quando foi a última vez que você esteve lá visitando o bar? Mais cedo neste mês visitei, e atualmente visito uma vez por mês. Se alguém quisesse um Pickle Rick em uma imagem como esta, quanto a mais isso custaria? Custaria como uma comissão, não posso colocar um Pickle Rick nesse desenho assim, não funciona. E se alguém quisesse pagar muito dinheiro para fazer isso acontecer, existe um preço? Ou você apenas tem o mérito artístico? Bem, você nunca faria isso por $1 milhão. Mérito. Com meus cumprimentos, muito obrigado. Então, você falou um pouco sobre Andy Warhol, você acha que é melhor que ele, ou está no mesmo nível, o que você sente? Eu diria que estou decentemente no mesmo nível, embora seja mais sociável. Você tem limites para o que vai desenhar? Sim, eu tenho meus limites. Definitivamente nada não seguro para o trabalho e sem gore. Quer dizer, apenas como regra geral, se não pode ser transmitido na Nickelodeon ou Cartoon Network, não. E sobre o Adult Swim? Ah, Adult Swim não conta nisso. Ok. Em 3 de maio de 2022, Christine Weston Chandler foi devolvida ao presídio regional da Virgínia Central enquanto continuava aguardando julgamento. Depois de chegar, uma nova foto de identificação tirada foi rapidamente descoberta e espalhada online. As pessoas logo perceberam o quanto ela estava diferente em relação a antes de sua prisão. Ela estava mais magra, seus olhos mais fundos com olheiras escuras, e a esperança e a alegria pareciam ter sido completamente removidas de seu rosto. As coisas também não estavam indo bem para os Chandlers fora da prisão. Em novembro de 2021, Bárbara se envolveu em um acidente de carro após supostamente não ceder à preferência, resultando em 2 de suas costelas quebradas e na destruição total da van da família. Ela acabou sendo considerada culpada e multada em $30, além de mais 76 em taxas judiciais. Isso levou muitos a questionarem o motivo dela ainda viver de forma independente. Pelos vídeos mais recentes dela divulgados ao público, parecia óbvio que, ao chegar aos 80 anos, ela não estava em um estado mental adequado para cuidar de si mesma. Quando o criador do Sonichu retornou à prisão, todos os envolvidos pareciam querer o fim desse calvário. Christine queria ir para casa. David Hallberg estava claramente cansado de lidar com esse cliente em particular, e o governo local estava perdendo a paciência com as dezenas e dezenas de chamadas que recebiam semanalmente sobre Chris Chan. Apesar de ainda não ter sido absolvida, em junho de 2022 começaram discussões sérias sobre planos de enviar Christine para casa, após uma breve estadia em uma casa de passagem. Como a única evidência era a ligação de Isabella, e tanto o réu quanto a suposta vítima negavam repetidamente o crime, os promotores sentiram que um julgamento completo não valeria o esforço, então a solução parecia ideal para todos. Havia apenas um problema, no entanto. O tribunal mantinha uma condição especial de que Christine não poderia morar com sua mãe, e Bárbara se recusava a deixar sua casa. Bárbara, até ontem, não só ainda está viva e bem, mas ela está teimosamente ainda no templo Sonichu. Basta dizer, essa notícia colocou nosso corpo e mente em um estado mental um pouco frenético, que eu tive que expulsar a energia e a entidade dessa frustração adicional. Aparentemente, Bárbara não fazia isso para dificultar as coisas propositalmente. Ela já vivia angustiada sem sua filha, e a perspectiva de deixar o lugar que chamava de lar por tantos anos era simplesmente demais. Sugeriram a Barbie várias vezes que se mudasse para uma comunidade de aposentados, mas ela recusou categoricamente. Tudo o que ela queria era voltar para sua vida com Christine antes que tudo isso acontecesse, e ela não parecia entender por que isso já não era mais uma possibilidade. Isso foi uma frustração contínua para Chris Chan, que escreveu sobre sua batalha de vontades contra sua mãe várias vezes em outras entradas do Diário da Deusa. As opiniões dela parecem ser mistas. No fundo, Lottie realmente queria voltar para casa com a Barbie ainda lá. Que situação! Francamente, sabemos que estar novamente na presença de Barb não seria apenas emocionalmente pesado, mas extremamente constrangedor e profundamente desconfortável, especialmente com o pouco que resta de Bárbara em Barb. Além disso, ela também desabafou seus sentimentos sobre sua mãe. Mortalidade.
Bárbara está em uma forma de mastigar rosas, corpo na metade da Terra 60 e 97, e o corpo humano que vive no templo Saratil e persiste é uma forma de alma parcial ou casca de si mesma. Nós e nosso corpo ainda choramos pela perda iminente do corpo físico de Bárbara. Este foi um dos poucos momentos de clareza de Christine em muito tempo. Apesar das camadas de mitologia que ela havia criado para se proteger da realidade, ela ainda, em algum nível, parecia entender que uma vez que Bárbara morresse, seria o fim. Não haveria vida eterna como Rose Chu em Quickville. Com sua partida, Christine ficaria totalmente só. Enquanto isso, na internet, o mundo de Chris Chan estava experimentando um breve pico de popularidade sem que ela tivesse que fazer nada. Em agosto de 2022, uma captura de tela de um texto do Furchan foi postada no Twitter, alegando que Christine escapou da custódia policial durante uma audiência, saindo pela janela do banheiro e ficando foragida por 5 horas. As pessoas se aglomeraram nessa história e muitos a aceitaram sem questionar. Como estavam ansiosos por atualizações de Chris Chan, os rumores se intensificaram. Surgiram relatos de que ela havia se juntado ao notório traficante El Chapo, e os dois estavam indo para a fronteira canadense. Apesar de logo desmentidas, as alegações foram tratadas como verdade na época, devido à popularidade do meme. Até hoje, muitos ainda acreditam no rumor de que Chris Chan escapou da custódia policial, pois ele continua sendo mencionado em discussões sobre a lenda da internet. Então, se você é uma dessas pessoas, permita-me ser o único a dizer definitivamente: não, Chris Chan nunca fugiu da prisão. Como Christine ainda estava presa e incapaz de participar de discussões a seu respeito, ficou claro para muitos que havia um vazio a ser preenchido. Se Chris Chan não pudesse estar na internet, poderíamos ter a próxima melhor coisa. Em 6 de dezembro de 2022, um usuário do YouTube com o nome de Se-chan Sonichu Quick carregou um vídeo alegando ser um antigo inimigo do passado distante, Liquid Chris. Eu sou o verdadeiro e eu criei o Sonichui, os quadrinhos Rosishu. E eu sei que não fiz nenhum vídeo no YouTube há muito tempo, mas há uma explicação para isso. Mas isso não está neste vídeo, estará em outro. Neste vídeo, ele afirmou que seu motivo para retornar depois de todos esses anos era combater o surgimento de outra personalidade notória online chamada Cyrax, que se referia a si mesmo como o próximo Chris Chan. Pouco depois, ele postou outro vídeo no TikTok revelando seu rosto, mas ambas as postagens foram removidas, restando apenas a postagem original do YouTube arquivada. Esse suposto retorno gerou algum debate entre os observadores de Chris Chan, com muitos discordando se este era realmente o verdadeiro e honesto Liquid Chris. Aqueles que acreditavam que ele era falso apontaram para outra teoria popular de que o Liquid original era na verdade um homem chamado Christopher Duckworth, que desde então se tornou um médico. Havia até um TikTok postado um mês antes disso que parecia indicar que ele havia se casado com Casey, a garota com quem ele havia trollado Chris Chan todos aqueles anos antes. Nada disso pode ser provado com certeza, no entanto. A pessoa por trás da conta do TikTok desapareceu tão rápido quanto chegou e assim nunca forneceu prova definitiva de que ele é o verdadeiro Liquid Chris. Outro grande evento durante essa era teve muito pouco a ver com a própria Christine, mas foi algo que ela teve grande prazer. Foi por volta dessa época que o infame streamer político Keffels estava travando guerra contra o Kiwi Farms, um site cuja intenção original era documentar e zombar de Chris Chan. Keffels conseguiu fazer com que o formulário fosse descartado pelos provedores de serviço temporariamente, o que Christine comemorou nos registros da deusa ao saber disso. Josh Noel Moon atacou diretamente um indivíduo transgênero suficientemente famoso e eles revidaram imensamente. Eles denunciaram o Kiwi Farms e Noel, o site do fórum Kiwi Farms, que começou puramente como um site de fórum de ódio ao Christian Weston Chandler. Foi completamente limpo. Bom santo a Deus. E nada foi respaldado pelo Kiwi Farms, então eles nunca poderão voltar com o ódio e a toxicidade passados contra... O Kiwi Farms retomou suas atividades normais após um período fora do ar. É mais ou menos assim que as coisas continuaram pelo próximo ano ou mais.
O caso de Christine foi concedido adiamento após adiamento, com várias ideias sendo sugeridas sobre o que exatamente fazer com ela. Os papéis usados por ela para escrever os registros da deusa revelam que ela estava na área de segregação administrativa da prisão, visando sua segurança e o controle da instalação. Isso indica que ela estava sendo mantida isolada dos demais presos, embora o motivo seja desconhecido. Com o passar dos meses, Christine foi perdendo o interesse em detalhar sua rotina diária em seu diário. Não é difícil entender o porquê. Sua rotina diária havia se tornado tão mundana que provavelmente não havia muito mais sobre o que escrever. Os volumes posteriores dos registros da deusa continham uma densa mitologia Sonichu, que se tornou sua realidade diária. A internet também começou a perder o interesse. Além de seus seguidores mais fervorosos, ninguém realmente estava focando mais na atividade da deusa unidade central de processamento. Até os ávidos Christorians estavam tendo dificuldades para acompanhar as atualizações de sua vida, pois os tribunais mantinham os detalhes do caso em segredo. Isso tornou a próxima grande atualização chocante. Em 27 de março de 2023, foi relatado online que Christine havia sido libertada da prisão por ordem judicial. Embora isso fosse algo que seu advogado e aliados do lado de fora estivessem trabalhando há quase 2 anos neste ponto, a notícia ainda atingiu a internet como um tapa inesperado no rosto. Devido ao controle rigoroso das informações, muitas pessoas presumiram que o caso contra Christian era incontestável, e assim ela não veria o mundo exterior novamente por muito tempo. A principal preocupação compartilhada entre muitos observadores era a segurança de Bárbara, pois não estava claro, de uma perspectiva externa, exatamente onde Christine ficaria ou quanto acesso ela teria à sua mãe. Era apenas uma questão de esperar para ver como as coisas se desenrolariam. A criadora do Sonichu não retornou à internet imediatamente, mas isso não significa que ela estava completamente ausente do olhar público. No 1º de maio, imagens foram postadas no Reddit e no Twitter mostrando Christian fazendo compras em um Walmart em Midlothian, Virgínia. Um vídeo também foi postado no YouTube dela saindo da loja. Os fotógrafos mantiveram distância e, portanto, não tiveram a chance de falar com a infame Low Cove, como seria o caso em muitas futuras aparições. Isso levaria muitos a chamar isso de Saga do Pé Grande, pois as pessoas estavam ansiosas para descobrir o que Christine estaria fazendo com sua vida após a prisão. Ela também foi supostamente vista entrando em uma van preta depois de terminar as compras, embora na época ninguém soubesse onde ela estava hospedada. Ao longo do restante do mês, mais e mais imagens foram publicadas mostrando Christian andando por várias áreas do leste da Virgínia. Essas observações eram bastante comuns. Ela foi vista jogando cartas em uma loja de hobbies, saindo de uma pizzaria e fazendo compras em várias lojas. Um caixa que falou com ela até postou um dos recibos de Christine online, que tinha sido assinado como Jean-Christian Sonichu. Em outra ocasião, uma imagem do criador do Sonichu no River Ridge Mall foi postada no Reddit, na qual ela foi vista sentada com 2 indivíduos misteriosos. Foi neste ponto que algumas pessoas começaram a resistir contra a crescente fascinação por Christian. Era uma coisa quando ela se expunha voluntariamente na internet, mas tirar fotos dela secretamente em público foi considerado por muitos como um passo longe demais. Eles argumentaram que se Christine não estava postando ativamente online e estava tentando viver sua vida em privado, esses limites deveriam ser respeitados. Essa reação não impediu, é claro, um fluxo contínuo de novas fotos circulando pela web. Em junho, o artista do Sonichu foi visto saindo com um grupo desconhecido em Williamsburg. Isso só causou mais alvoroço, pois agora inocentes corriam o risco de serem arrastados para o vórtice de drama do qual não tinham conhecimento. Na maioria das vezes, as identidades desses novos amigos permaneceram um mistério. Todos exceto isto é, a pessoa com quem Christine mais foi vista saindo era uma jovem que foi identificada apenas como Flutter, devido ao seu amor pelo personagem My Little Pony, Fluttershy. Inicialmente houve preocupação com sua idade, pois parecia muito jovem, mas desde então foi confirmado que ela tem 30 anos. Além disso, porém, não se sabia muita informação sobre Flutter, além das várias vezes em que ela foi vista andando em público com Christian, e na época ela era vista apenas como uma amiga platônica.
As coisas continuaram assim pelos próximos meses, enquanto as pessoas continuavam a fotografar Christine de maneira voyeur sempre que a viam em público. Embora alguns se aproximaram dela para uma conversa, nada substancial parecia ser revelado. Não foi até 8 de agosto quando um juiz oficialmente descartou a acusação de incesto, colocando um fim definitivo ao calvário. A internet agora tinha que sentar e esperar com o fôlego contido para descobrir o que Chris Chan faria com sua liberdade recém-conquistada. Seus piores medos pareceram se realizar no dia 4 de setembro, quando o carro do autoproclamado Messias foi visto estacionado na entrada do templo Sonichu. Sem nenhuma maneira de saber o que realmente estava acontecendo dentro da casa, tudo o que os espectadores podiam fazer era rezar para que fosse apenas uma visita inocente entre mãe e filha. A rejeição das acusações marcou não apenas o fim da chamada saga da prisão, mas também uma nova era da Christory, à medida que a pessoa mais documentada do mundo começou lentamente a retornar à vida online. Assim como suas aparições públicas, foi um retorno gradual em vez de uma grande reestreia. Começou com as pessoas notando que a conta dela no Pokémon GO havia sido acessada. No entanto, o mais intrigante foi que, em 16 de agosto, Christine começou a curtir inúmeros tweets, causando um grande rebuliço nas redes sociais. Ela também postou vários desenhos em sua página no DeviantArt, porém sem comentários. A palavra que melhor descreve a atmosfera nessa época seria ameaçadora. Chris Chan havia repetidamente feito sua presença conhecida, mas ela não estava falando uma palavra com ninguém. Ela espreitava nas sombras, observando e pronta para assaltar em qualquer um a qualquer momento. A primeira declaração pública de Christine ocorreu em 3 de setembro, quando a usuária do Twitter Helena postou uma mensagem recebida do criador de Sonichu, junto com uma selfie. Desculpe não responder, mas tenho mantido um perfil discreto. Meu retorno online está chegando e permito que compartilhe isso, pois provavelmente o fará. Também anexo a seguinte foto. Agradeço ao Critical pelo realmente divinamente inspirado J-Fuel. Eles sugam bem você e todos com bênçãos. E essa promessa de retorno foi cumprida em 16 de outubro, quando Christine fez o upload de seu primeiro vídeo no YouTube desde sua prisão, intitulado Jesus Cristo Chan Sonichu Prime, Ressuscitado e Retornado. Embora isso tenha apaziguado as pessoas que estavam famintas por novo conteúdo de Chris Chan, provavelmente não era o que aqueles que queriam uma declaração real sobre a controvérsia esperavam. A estrada para a cidade de Kigville. Aqueles na audiência ansiando por um vídeo mais substancial conseguiram algo mais próximo do que queriam no dia seguinte, quando Christine fez upload, esclarecendo: nunca houve qualquer sexo envolvendo-me em 2021. Embora isso tenha sido uma tentativa de abordar a prisão e toda a especulação em torno dela, para muitos ainda deixou algo a desejar. Para que todos saibam, direta e francamente, nunca houve qualquer sentido entre Bárbara e eu. Ponto final. Mas você nunca vai me fazer cometer suicídio. Ponto final. E essa era a atenção que Bella tinha em todas as suas gravações picotadas e bagunçadas. Com toda a atenção e me manipulando para isso, mas ei, eu previ que ela ia fazer isso, eu a testei na época, eu só a tratei como, sabe, apenas uma amiga para tentar fazê-la ficar do lado bom. Mas claramente ela falhou, porém fui inocentado. Eles não conseguiram me encaixar em lugar nenhum, por isso me mantiveram preso por tanto tempo, sem saber o que fazer comigo. Eles não sabiam lidar com uma pessoa autista. Agora você está preocupado em se expressar. Eles não sabiam o que fazer, apenas me mantiveram na prisão, sem saber onde me colocar. Mas felizmente eles sabiam que eventualmente precisariam me substituir, então ocorreu. Estou seguro e melhorando. Enquanto Christine afirmava repetidamente ter sido incriminada e tirada de contexto por Isabella Yankee, até hoje ela não conseguiu explicar exatamente por que disse o que disse na infame ligação telefônica. As pessoas também questionaram por que ela escolheu uma imagem de fundo tão distinta para este vídeo importante.
No Twitter, ela explicou que era o Royal Albert Hall por razões óbvias. Com este vídeo, as comportas agora estavam abertas, e Christian começou a postar na internet novamente. Ela se comunicava principalmente no Twitter, onde constantemente compartilhava as divagações pelas quais era mais conhecida, sobretudo sobre suas franquias de cultura pop favoritas e o merchandising dimensional. Uma coisa que ela parecia particularmente presa era o mais novo reboot de My Little Pony, apelidado de G5 pelos fãs. Kristen era uma grande fã da versão anterior do desenho, G4, e por isso não gostava dessa nova iteração. Mas para Christian, não bastava apenas dizer que o programa era ruim? Em seus desabafos, ela dizia que a existência de G5 estava desestabilizando a realidade de alguma forma. My Little Pony G5 ainda não existe nesta linha do tempo, ponto final. Ele nunca deveria existir até bem depois de My Little Pony Amizade é Mágica temporada 14, episódio 26. Forças divinas trabalham para resolver a situação. Todos vocês têm a chance de facilitar as coisas para si mesmos, removendo tudo do MLP G5 e retomando o MLP G4 imediatamente. Eu falei. Por favor, remedeie isso imediatamente e sem demora. Além do Twitter, em outubro, Christine anunciou que começaria a fazer transmissões ao vivo e fez isso mais tarde no mês. Você pode estar se perguntando sobre a situação de moradia de Christian desde que saiu da prisão. Pouco se sabia na época, e até hoje, muitos aspectos da história estão envoltos em dúvida. Após a ordem de soltura, ela foi morar na Gateway Homes, uma organização sem fins lucrativos da Virgínia que oferece serviços residenciais de saúde mental. Os Christorians mais fervorosos já haviam considerado essa a possibilidade mais provável, pois rastrearam todas as menções a Christian após a prisão dentro de um pequeno raio da localização da Gateway. Após alguns meses morando com eles, ela foi informada de que a organização sem fins lucrativos em breve implementaria novas diretrizes que dificultariam a permanência do criador do Sonichu no local. É aqui que entra em jogo outro aspecto da história anteriormente não mencionado. Veja, desde o final de 2020, o lado comercial da presença online de Christian tem sido gerenciado por um pequeno grupo de apoiadores. Isso incluía administrar sua página no Etsy e garantir que os pedidos fossem concluídos sem problemas. Após sua prisão, mantiveram comunicação regular com David Hallberg para libertá-la. Quando descobriram que a situação de moradia de Christine estava instável, eles a ajudaram a encontrar um apartamento acessível em Lynchburg, Virgínia, para que ela pudesse morar sozinha. Assim como com a Gateway Homes, os detetives da comunidade Christian também conseguiram descobrir isso por conta própria. Usando fotos do Twitter do artista Sonichu e capturas de tela de suas transmissões ao vivo, eles cruzaram as imagens dos interiores dos quartos com anúncios da Zillow para descobrir exatamente onde ela morava, provando que a privacidade online não existe. Independentemente, é aqui que Christian reside atualmente, transmitindo ao vivo regularmente e produzindo arte sob encomenda e medalhões caseiros de Sonichu para viver. Mas até isso veio com seus próprios problemas. Gino Samuel, criador da série do YouTube Christian, A Comprehensive History, estava vendendo réplicas de medalhões Sonichu impressos em 3D em sua página no Etsy, com certificados de autenticidade duvidosos. E isso foi algo que Christine não recebeu bem. Apesar de não falar muito sobre isso publicamente, sua frustração foi visível em um tweet de dezembro de 2023, no qual ela respondia a Gino, agradecendo a um fã por comprar um de seus produtos. Gino, nem comece com o certificado. A impressão 3D nunca supera o esforço da alma no artesanato. Não é engraçado? Essa objeção não fez nada para deter o documentarista. Na verdade, ele mais tarde expandiu seu inventário vendendo camisetas que diziam "Quero mulher", idênticas à que Christine usava em um determinado momento. Ela também foi vista nos comentários do post da comunidade do YouTube anunciando a venda do item, novamente denunciando sua existência. Houve debate sobre a ética de Geno vender esses produtos. Algumas pessoas já achavam moralmente questionável ganhar a vida documentando minuciosamente a vida de Christian, e sentiram que essa nova empreitada comercial era demais. Em resposta às críticas, Geno afirmou categoricamente em uma thread do Reddit: "Você diz isso enquanto eu vejo as vendas entrarem. Pode não ser para você, mas é desejado e apreciado por outros."
Isso continua um dos padrões mais antigos de Chris Chan, que é o ódio dela por pessoas vendendo versões falsificadas de seus produtos, visto pela primeira vez na saga de Jimmy Hill, quase 2 décadas antes. Então você quer fazer alguns brownies? Sim, nós... Temos alguns brownies, uma barra de manteiga. Está bem macia, eu diria decente. Quanto de cacau em pó? Meia xícara temos. Medindo. Xícaras ali para o cacau. E quanto ao Moist Critical Charlie, ele é meio legal, sabe? Eu gosto do sabor pêssego divino do G-Fuel. Tem pitaia nesse aí. Você acha que, Charlie tem alguma habilidade? Natural ou sobrenatural? Você pode ler as vibrações e a energia da vassoura para saber para onde ele vai, mas fora isso, ele é apenas um cara comum. Algum outro youtuber entrou em contato? Com você que se destacam recentemente? Muitos fazem, mas obviamente é onde eu basicamente vou com eles, com base na vibração e no poder da luz. Obviamente, como eu mencionei, sim, como eu mencionei ontem, em relação a esse poder branco e bom. Então, esse é um que eu vou seguir, se obviamente parece vermelho e ruim. Então, é como ficar longe disso, e se eu interpretei mal isso, peço desculpas. Faremos a correção. Porque eu realmente aprecio todas as pessoas de todas as cores, raças e etnias. Eu não sou racista. Quando você era criança, você tinha alguma sensação de que poderia ser transgênero, ou se identificava como mulher. Eu sentia que tinha tendências mais femininas e provavelmente dizia, e eu simplesmente não conseguia me identificar muito com o que é típico da estética masculina. E claro que eu aprecio, como você sabe, que tem que lutar suas guerras, tem que ir para as batalhas e tal. Você pensa muito no seu pai, ainda frequentemente sim, em apreciação e tal. Então você passou a apreciar mais conforme o tempo passou. Bem, vamos apenas dizer entre Bob e Bárbara, bem, falhas e detalhes e blá blá blá, à parte, eu sinto que bem. O senhor será um pai mais rigoroso que a Bárbara. Muito perspicaz, obrigado. Você por compartilhar isso. Eu acho que com isso você quer conseguir alguns marrons, sim. Experimente o marrom, sim. Então é isso mesmo, sim. Delicioso, delicioso. Factível em oposição a BBBBBBBB, aquele vídeo, certo? É bastante jogo. Naquele em que você clica no botão e a gravidade muda? Sim. Qual é o sentido da vida? Eu diria melhor descrito por... A garota da cara para baixo do mundo divertido de Gumball. É essencialmente sobre a jornada e fazer coisas que se sentem bem e te fazem sentir bem e tudo mais, e poder da vida e do bem. E o apenas aproveitando a vida ao longo do caminho e fazendo o que você pode fazer de bom e ajudar os outros. Então, sim. Eu poderia concordar com isso, com Chris Chan se tornando ativo online novamente, e sua infâmia apenas tendo crescido. Havia uma demanda muito maior por sua presença por uma grande variedade de criadores. No dia 28 de novembro, Keemstar postou um tweet dizendo que havia reservado um lugar para ela no próximo episódio de LOLcow Live, um podcast que ele produz, projetado para destacar alguns dos sacos de pancada favoritos da internet. Christine recusou o convite e escreveu uma longa declaração no Twitter denunciando o próprio conceito. Estou mais do que ciente, como deixei claro, do provável uso de mim como alavanca na popularidade do próprio conteúdo de WAD, bem como de qualquer conteúdo de LOLcow. Eu não sou um LOLcow e sinto preocupação e decepção com aqueles que veem os outros em suas respectivas situações dramáticas e estressantes como cômicas. Sinto pena daqueles que não têm empatia pelas dores dos outros, incluindo a minha, bem como não estão abertos para serem no presente e no futuro melhores indivíduos que são mais do que capazes de serem em luz, poder, bem e justiça. Eu não sou a vaca de parede que fui erroneamente rotulado no final dos anos 2000, pois não me identifico como tal. Todos nós temos nossas respectivas situações que devem ser apreciadas e aceitas com bondade e compreensão. Embora ela não tivesse desejo de interagir com Keemstar, havia outro youtuber com quem Chris Chan estava muito interessado em se associar, Clara Sorrente, também conhecida como Cathless. Em outubro, ela entrou no notório servidor Discord Catboy Ranch do streamer transgênero. Basta dizer que havia coisas menos desejáveis acontecendo nos bastidores desta comunidade. É importante notar que Christine não participou de muitas discussões aqui, no entanto. A única vez que ela foi documentada falando com outros usuários foi em 27 de janeiro de 2024, quando alguém perguntou a ela sobre a história do Sonic the Hedgehog.
Apesar disso, Caffels e Chris Chan mantinham uma relação amigável. Em 17 de janeiro, ela foi entrevistada pelo ativista político em seu canal no YouTube. No entanto, o vídeo recebeu muitas reações negativas, levando Sorrente a torná-lo privado meses depois. Após o lançamento do vídeo, a percepção pública sobre a Caffels caiu drasticamente. Isso não se deveu à sua associação com Christine, e sua reputação já estava instável muito antes disso por uma série de razões. Mas a entrevista certamente não ajudou em nada, e hoje Clara foi praticamente expulsa do olho público. Ela bloqueou seu Twitter, abandonou seu canal no YouTube e raramente aparece em lives. Enquanto a maioria veria essa queda como as consequências naturais de suas ações, há outros que atribuiriam uma explicação muito mais estranha, ligeiramente sobrenatural para todo o assunto. Veja, nos últimos anos surgiu um padrão em torno das pessoas que se associam com Chris Chan. Qualquer um que se aproxime demais de sua órbita corre o risco de ser sugado para dentro dela e acabar significativamente pior do que quando começou. Isso ocorreu várias vezes. De exemplos recentes como Isabella Loretta Jenke a casos antigos como Megan Schroeder e Michael Snyder. Embora o grau em que sua associação com Christine realmente teve um impacto em sua qualidade de vida varie, no último ano ou mais, houve um símbolo notável dessa tendência, o medalhão Sonichu. Desde o início dos quadrinhos de Christine, o colar tem sido mostrado como possuidor de grande poder dentro da mitologia do mundo. Com o passar do tempo, tornou-se uma imagem icônica por sua associação com Christory, e por isso foi um item muito popular quando a lenda da internet começou a vender réplicas dele em sua página no Etsy. Logo se tornou um meme para os espectadores enviarem os medalhões para suas personalidades online favoritas ou não tão favoritas. E em mais de uma ocasião, o que se seguiu foi a completa desintegração da vida desses criadores. As pessoas notaram essa tendência com o streamer Nick Hikita, que em 14 de outubro de 2023 falou sobre um pacote misterioso que havia recebido. E nele tinha este pedaço de papel queimado que me faz sentir como se eu fosse ser seriamente violado. Aqui, diz que as estrelas estão alinhadas. Um novo anfitrião é escolhido. Salve a ti, Nick Chan Ricaded Shoe. E então veio isso, e isso foi tão estranho porque isso veio antes da menção do Sonic na disputa de marca registrada sobre a qual estávamos falando ontem à noite. Um medalhão Sonichu foi, passado para mim, eu não sei de onde isso veio, eu não sei. Não sei o que significa. O público ficou preocupado com o bem-estar do Nick após a transmissão em maio de 2024, durante a qual ele ficou incrivelmente intoxicado. Um clipe que se tornou particularmente viral veio perto do final, no qual ele parecia estar se satisfazendo, embora isso tenha sido questionado. Poucos dias depois, a situação se agravou com a prisão de Nick e sua esposa. Segundo relatórios, a polícia invadiu a casa deles e encontrou drogas, armas de fogo e munição. O casal foi detido por posse de drogas de segundo grau e por colocar crianças em perigo. Enquanto a notícia da queda deste advogado do YouTube se espalhava pelas redes sociais, o antigo clipe dele mostrando seu medalhão Sonichu ressurgiu. A carta sinistra que a acompanhava era de particular interesse. O que parecia ser apenas uma piada estranha de repente ganhou um contexto muito mais sinistro. Memes começaram a se espalhar pelo Twitter, declarando que Nick era vítima da chamada maldição do Sonichu. Christian fazia parte da cultura da internet há tanto tempo que sua influência se espalhou como mofo, infectando qualquer um que entrasse em contato e os arrastando para a lama. Diante dessa nova explicação sobrenatural para as ações de Hakeda, as pessoas buscaram especialistas em busca de orientação. Foi quando Chris Boris, também conhecido pelo pseudônimo The Rate Gamer, entrou em cena. Apesar de ter iniciado sua carreira como crítico de videogames, Boris mudou seu foco para caça a fantasmas e demonologia. Por isso, ele parecia ser o candidato perfeito para opinar sobre a situação. Ele colocando um colar amaldiçoado que alguém enviou para ele pode ter aberto a porta. Se você não sabe como se purificar ou purificar seu espaço, sabe, uma vez que essas coisas começam a se infiltrar, elas podem meio que plantar sua bandeira e começar a invadir esse espaço e causar todo tipo de estrago em sua vida. Eu quero que você faça um desses medidores disparar. Se você está aqui agora, esses testes no final das contas não revelaram nada substancial, mas isso não diminuiu as especulações sobre a maldição.
A teoria logo se expandiu para cada vez mais criadores. Em um episódio de 2015 de sua série Bad Unboxing, o youtuber iDubbbz também recebeu o medalhão Sonichu de um de seus fãs. Nos anos após o lançamento deste vídeo, o ex-policial de conteúdo manchou sua reputação entre sua base original de fãs, além de perder centenas de milhares de dólares destinados à caridade do Creator Clash 2. Outra possível vítima da maldição com laços mais próximos a Christery é Ethan Ralph, que você deve se lembrar por ter transmitido ao vivo a prisão de Christine em 2021. Em junho de 2024, ele foi destaque em um episódio do podcast O Maior Problema do Universo. Durante a gravação, o apresentador Dick Masterson abriu um pacote que enviou todo o estúdio para um frenesi. Acho que tem um presente para você. É pra mim. Não tem nenhuma espera. Espere. O que não espere? Não, Dick, não. O que é isso, não? Você está danificando a câmera. Cara, que porra é essa? Pouco tempo depois, Ralph postou no Twitter sobre quase ter se envolvido em um acidente de carro, brincando se o medalhão tinha algo a ver com isso. Dick Masterson também se envolveu em uma série de dramas na internet logo em seguida. Um último exemplo potencial de uma vítima de maldição é Mudahar do canal Some Ordinary Gamers. Em julho de 2024, ele postou uma foto usando o temido colar. Isso foi claramente uma brincadeira, zombando da ideia de que poderia ser amaldiçoado. Mas os meses seguintes veriam tanto o fim de seu podcast quanto a exclusão de sua conta no Twitter. Nenhuma dessas ações foi precedida por qualquer tipo de aviso e assim deixou as pessoas alegando que o medalhão Sonichu havia reivindicado mais uma carreira. Durante a discussão sobre as espirais descendentes de Kirsten, Christine esteve totalmente desinteressada. É basicamente o estado em que ela existe na internet atual. Nos velhos tempos, era um ciclo de trolls provocando-a para uma reação que ela dava sem falhar, levando ao próximo troll entrar para a sua vez. Hoje as coisas são diferentes. A lenda de Christian se expandiu além dela, e novos capítulos estão sendo escritos na história sem que ela tenha que fazer nada. Então, o que Christine está realmente fazendo? Bem, ela continua postando sobre Quickfill, The Merge e My Little Pony. Transmitir e vender arte no Etsy parece estar proporcionando a ela uma renda estável. Embora elas não morem mais juntas, ela continua visitando a Bárbara regularmente, e as duas ainda negam que qualquer ato errado tenha ocorrido entre elas. Mas este pode não ser o fim da família Chandler. Em 2024, Christine e Flutter foram vistas juntas em um shopping na Finlândia, país natal de Flutter. Isso gerou muita especulação sobre o que elas estavam fazendo lá, com uma teoria proeminente sendo que a criadora do Sonichu estava lá para pedir a bênção dos pais dela para se propor. Mas tudo isso permaneceu nada mais do que rumores, pois Christine continuou a manter os detalhes de sua vida pessoal muito reservados. Isso é, até 24 de novembro, quando durante uma transmissão ao vivo, ela pareceu anunciar que em breve seria mãe. Quando a criança realmente entrar em cena, ou por aí. Ou eu posso simplesmente deixar vocês no escuro e esperar até depois que a criança nascer para contar. Como é frequentemente o caso com Christian, sua escolha de palavras não deixou exatamente claro o que ela estava tentando dizer. A interpretação mais óbvia é que ela realmente revelou que estava esperando um filho. E como Flutter é a associada feminina mais próxima de Christine, ela seria a principal suspeita de ser a mãe. Como você pode imaginar, a internet explodiu em especulações, com muitos brincando que essa criança se tornaria o anticristo. A confusão ficou tão grande que Christine foi forçada a intervir e fazer uma declaração alguns dias depois, esclarecendo que ela não havia realmente se reproduzido. Aparentemente, no agora infame clipe da transmissão ao vivo, ela só estava falando sobre uma criança hipotética. Christian sempre teve uma relação única com a realidade e a língua inglesa, e essa desconexão entre ela e o público em geral a colocou em apuros mais uma vez. Enquanto Christina estiver na internet, sempre haverá pessoas que não a perdoarão pelas acusações que levaram à sua prisão, independente do que ela fizer a seguir. Mas além disso, as coisas parecem relativamente estáveis, mas isso quase não importa. Christian é mais do que apenas uma pessoa agora, eles são uma ideia. Um espectro rastejando pela paisagem online, uma história de fogueira sussurrada por usuários de mídia social no meio da noite.
Assim como a linha entre ficção e realidade é borrada para ela devido à fusão dimensional, também é a visão do público sobre o fato e a ficção de Christian. Mesmo que você pessoalmente não acredite que o medalhão Sonichu é amaldiçoado, isso não impede milhões de outros de não quererem chegar perto de um. E talvez essa seja a melhor lição de tudo isso. Não importa o quão estável a vida de Christine Weston Chandler se torne, a lenda de Christian só continuará a crescer, se distorcer e se tornar mais estranha. Porque, de certa forma, qualquer um de nós poderia ser o próximo Christian. Nós simplesmente ainda não sabemos disso. Obrigado.